Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, é só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração, como as Edison dizia. É 1% e o restante o trabalho que fazia, então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma tarde aí, quase noite já. Eu sei que vocês não estão acostumados a me ver aqui nas quintas-feiras, né? Normalmente eu estou às segundas, né? Normalmente vocês estão vendo aqui nesse horário a Carolzinha, né? Só que na segunda-feira, na verdade até esse momento ainda, eu tô com velhice, né? O nome disso é velhice. Eu tô com um negócio, uma dor no nervo ciático. E aí é uma dor que dá na perna e eu fico andando igual uma pessoa com 90 anos de idade. E aí na segunda-feira tava muito ruim e é por isso que eu tô vindo aqui na aula de hoje, tá? Mas tô me cuidando, vai melhorar, tá bom? E aí galera, olha só, hoje a gente vai avançar em relação ao nosso conteúdo. Nós vamos falar acerca de uma matéria que é a matéria de socialização. E esse conteúdo é um dos conteúdos mais importantes que nós temos dentro da sociologia, do ponto de vista de uma palavra, um conceito, que sem ele você vai ter dificuldade em entender muitas coisas daqui pra frente. A verdade é que quando você pensa em sociologia, é natural que você, evidentemente, entenda a palavra socialização com uma perspectiva muito comum, muito naturalizada. Você entende socialização como algo ligado às pessoas conviverem, às pessoas existirem e por aí vai. Só que não é algo tão simples assim. E aí, diretor, vamos pro quadro, vem comigo. Primeira coisa a falar com vocês é o seguinte, quando eu falo dessa palavrinha chamada socialização, eu quero que você entenda o seguinte, socialização para a sociologia é o ato de aprender a viver em sociedade. Então, quando eu falo de socialização, eu estou falando do aprendizado, ou seja, de aprender a viver em sociedade. E aí tem uma coisa importante que é o seguinte, quando eu falo de aprender a viver em sociedade, muitas pessoas aqui vão pensar assim, ué, Leandro, a gente aprende a viver em sociedade? A gente não nasce já sabendo a fazer esse processo? Não é algo natural para todos nós? Não. A socialização é um processo que nós aprendemos e adquirimos ao longo da nossa vida. Todos vocês, quando nasceram seres que eram seres biológicos, mas ainda não eram seres sociais. Nós nos tornamos, com o passar da nossa vida, nós nos tornamos, com o passar da nossa existência, seres sociais. E esse processo de a gente deixar de ser um ser somente biológico e passarmos a ser, além de biológico, um ser social, é um processo que acontece e ocorre ao longo de toda a nossa vida, é um processo que ocorre ao longo de toda a nossa existência. É um processo que inicia-se na hora que você sai da barriga da sua mãe. E é um processo que só vai se encerrar de fato no dia que você, infelizmente, vier a falecer. Ou seja, é um contínuo processo de aprendizagem. A socialização, ela é um comportamento humano, ela é uma verificação humana que vai nos acompanhar ao longo de toda a existência, vai nos acompanhar ao longo de toda a vida. Esse processo de socialização, se eu falei para você que ele é o ato de aprender a viver em sociedade, uma pergunta fundamental que você tem que fazer é o seguinte, tá, Leandro? Se socialização é o ato de aprender a viver em sociedade, a grande reflexão que eu tenho que ter e tenho que tentar entender é a seguinte, como? Como que eu aprendo? Como é que eu aprendi a viver em sociedade? Porque repara, você aprendeu as roupas que você tem que vestir em certa ocasião,
você aprendeu o idioma que você fala em comunidade, você aprendeu as regras, você aprendeu as formas, você aprendeu as datas, você aprendeu uma série de coisas de como você convive em grupo. Então existe algum local ou algum espaço que te ensinou isso. E aí a gente chama isso na sociologia dos agentes de socialização. Os agentes de socialização são os locais, são os espaços, são os ambientes que foram ensinando para nós a essa vida em sociedade. E repara, todos nós aprendemos, todos nós somos socializados, e vale lembrar que nós estamos sendo, porque é um processo contínuo, e esse processo de socialização, ele acontece, ele ocorre através desses agentes. Eu quero que você entenda aqui agentes como locais, espaços, pessoas, instituições, que de alguma forma ensinaram e ensinam você aos comportamentos sociais que são necessários para a sua existência. A gente pode falar como um agente socializador, né? A gente pode falar de agentes, tanto que a gente nomeia de agente primário, como a gente também pode falar de agentes, né, no plural aqui, secundários. O que seria isso? Agente primário é o primeiro agente que intervém na sua existência, é o primeiro agente que faz e realiza esse processo de aprendizagem da vida social. Esse agente primário, a gente vai dizer que é um só, que é aquele que te ensinou a viver, que é aquele que te ensina as primeiras regras sociais, que é a família. Aí você pode dizer o seguinte: Leandro, mas eu não tenho uma família do formato tradicional, aquela família pai, mãe, filhos, um cachorro. Beleza, não precisa ser esse modelo que foi criado e estabelecido como modelo de família, né? Quando eu falo família aqui, eu estou colocando a primeira instituição que gerou os processos de aprendizado de sua existência. Se você nasceu e foi criado em um orfanato, aquele ambiente, aquele espaço é a representação da sua família. A gente vai entender que os agentes de socialização, eles vão agir de forma diferente em cada indivíduo. E o agente primário é aquele que é o primeiro acesso, o primeiro contato do indivíduo perante a sociedade. Repara que a família é onde se estabelece as primeiras regras. A família é onde se estabelece os primeiros comportamentos. A família é onde se estabelece os primeiros entendimentos. Porque a criança, quando nasce, ela não sabe regras banais. Ela não sabe nem percepções sentimentais, ela não sabe nem o que são sentimentos, como raiva, amor, ódio. Ela não sabe, por exemplo, a fala. Então, todos esses entendimentos, eles são de matriz familiar. Então, quando eu falo da família com você, eu quero que você entenda algumas coisas. A família, como agente socializador, ela tem uma relação importante, que são as percepções afetivas. É na família que você aprende a afeição dentro da sociedade. Então é na família que você aprende a amar alguém, a odiar alguém, a ter raiva de alguém, a ter sentimentos positivos ou negativos por alguém, né? A família traz esse ambiente. A família também traz uma relação fundamental e relevante, que são as primeiras perspectivas de regras, né? E quando eu falo regras, gente, cada família tem suas regras. Cada ambiente familiar tem seus próprios entendimentos. Cada ambiente familiar tem aquilo que é autorizado ou não, que é bem visto ou não, que é positivo ou negativo. E isso nós vamos colocar como sendo uma tarefa do agente socializador, que é a família. Então a família, ela é o agente primário porque ele é aquele agente que tem a tarefa de inserir, né? A gente pode falar aqui de um processo de inserção, né? Então a família tem esse papel, né? Essa tarefa de inserir o indivíduo na sociedade, ou seja, de inserir esse indivíduo na coletividade, de ensinar as primeiras regras, os primeiros comportamentos a serem seguidos e a serem estabelecidos. Agora tem uma coisa fundamental: você não é quem você é somente por questões genéticas e biológicas e pela sua família, não. Existem vários agentes que foram te influenciando e que foram te moldando. Esses demais agentes, além da família, são os agentes secundários. Para falar de agentes secundários, eu poderia falar aqui, sem exagero, de dezenas de agentes que de alguma forma foram te influenciando. Vou citar alguns que são os mais fortes existentes em nossa sociedade. A gente pode pensar, por exemplo, na escola. A gente pode pensar, por exemplo, no trabalho, né? O ambiente do trabalho é um ambiente de aprendizagem da vida social. Eu posso pensar, por exemplo, na religião.
É inegável que a religião, para muitas pessoas, tem um papel fundamental na socialização. Eu posso pensar, por exemplo, na mídia. E quando eu falo mídia, eu estou falando tanto de jornal, televisão, mas também das redes sociais, né, que também vão gerando para nós aprendizagens, né, acerca de como vivenciar, né, a sociedade. Eu posso colocar aqui, por exemplo, a minha cidade. Olha, como assim a minha cidade? Ué, é óbvio que se eu nasci em um espaço ou em outro, esse espaço, esse bairro, essa rua, esse condomínio, essa região em que eu vivo, ela me influencia. Você foi influenciado pela região em que você vive. E é por isso que, por exemplo, alguém que nasce numa região periférica de uma grande cidade e alguém que nasce numa região rica de uma grande cidade vão ter socializações distintas. Porque isso também é um ambiente, né, de inspiração. A gente pode falar aqui também de cursos. Ué, como assim cursos? Ué, qualquer curso. Repara, aqui agora você está assistindo uma aula minha no ProEnem. Hoje, dia 11, às 5h41. Repara. Esse é um ambiente em que, de alguma maneira, eu estou participando da sua socialização. Eu estou participando de um processo em que você está aprendendo coisas, refletindo acerca de coisas. Ah, Leandro, mas é algo muito pequeno. Claro que é algo pequeno, porque você vai me assistir um dia na semana, 2, 3 vezes no mês. É diferente de uma realidade em que, evidentemente, a família está presente 24 horas por dia na sua vida. É diferente, por exemplo, da escola, em que você ficava dias e mais dias dentro daquele ambiente. Então, os agentes, eles têm uma percepção, né? Os agentes, eles têm uma relação em que, de alguma maneira, existe um processo, existe uma realização em que a vontade, a importância, né, de um agente na sua realidade, ela muda. É óbvio que um agente que participa mais relevantemente, mais constantemente, ele participa mais do seu processo socializador. Um agente mais espaçado, mais esporádico, menos constante, ele vai influenciar menos na sua socialização. E aí você consegue perceber isso de forma clara. Se você que está me vendo aqui agora tem na faixa de 40, de 50 anos, ou se você tem um pai ou uma mãe nessa faixa de idade, ou até mais velha, se você tem uma pessoa na sua família na faixa de 60, 70 anos de idade, você repara que essa pessoa continua aprendendo a viver em sociedade. Repara, essa pessoa continua aprendendo a viver em grupo. Só que ela aprende coisas que não são as mesmas que você, né? Toda vez que eu vou na casa da minha mãe me pede para fazer alguma coisa na internet. Toda vez que eu vou na casa da minha mãe, ela me pede para fazer algum tipo de tarefa no celular dela, que ela está enrolada com alguma coisa, que ela não está contando. Porque ela está aprendendo realidades sociais distintas daquelas que vocês ou eu estamos aprendendo. Mas isso não quer dizer que a socialização parou. Ela é um processo contínuo, permanente. Você está sempre aprendendo a como viver em sociedade, a como viver em grupo. Agora, quando a gente pensa isso em relação ao vestibular, existem algumas coisas que nós devemos ficar atentos, né? O vestibular, ele gosta de cobrar como agente socializador a família, evidentemente, já que é esse agente primário, esse agente inicial, esse agente introdutório. Mas o vestibular também gosta de falar de 2 outros agentes. O vestibular gosta de falar da escola. Por que da escola? Porque a escola, ela tem uma tarefa muito importante, né, que é a tarefa de integração. Leandro, como assim a tarefa de integração? Quando você pensa em escola, é quase que automático que você pense que a tarefa da escola é ensinar para você matérias, é ensinar para você conteúdos. Eu vou até colocar aqui porque é verdade, né? A escola de verdade, ela tem uma tarefa aí, ela tem um objetivo de ensinar para você conteúdos, né? A escola, ela quer ensinar para você, por exemplo, sobre respiração celular, ela quer ensinar sobre ligações iônicas, ela quer ensinar sobre movimento uniforme, ela quer ensinar sobre logaritmo, sobre o relevo, sobre o Emile Durkheim, sobre o Platão. É verdade. A escola tem essa tarefa de ensinar para você sobre mitocôndria ou sobre Revolução Francesa. Agora, tem uma coisa importante, é que a escola vai além disso. A escola é um ambiente que estabeleceu e colocou pessoas que foram criadas em famílias distintas, logo foram pessoas que ensinaram e aprenderam ao longo de sua vida regras distintas. E você coloca essas pessoas no mesmo ambiente. Isso é difícil. É difícil porque é um ambiente que você começa a, obviamente, perceber e lidar com o distinto. A gente fala que a escola tem uma tarefa fundamental na vida de um indivíduo, que vai além da matéria, que é a tarefa de gerar o contato, e essa palavrinha o vestibular gosta, que é o contato com a alteridade.
A escola tem uma tarefa de ter contato com a diferença. É óbvio que na escola você tem que aprender matéria, mas você também tem que lidar com aquela pessoa que você fala, meu Deus do céu, como é que essa pessoa pensa assim? Meu Deus do céu, como é que essa pessoa vê o mundo dessa forma? A escola tem esse contato com a distinção, né? E assim, quando eu falo da escola como lugar de integração, é porque ele vai colocar essas regras aqui, que eram da família, mas vai colocar essas regras agora de forma coletiva. Então a escola, ela vai estabelecer alguns padrões de regras que vão ser regras que você vai seguir a sua vida inteira. Repara que a escola tem hora para chegar, você tem hora para sair, na escola você tem hora para comer, na escola você usa um uniforme, na escola você tem hora, né, para tudo. Você tem prova, você é avaliado, existe uma hierarquia. O recreio é o seu banho de sol, né? A saída toca um sinal, igual fosse um presídio. O inspetor é quase um carcereiro que manda você voltar para as celas após o seu banho de sol. E isso é proposital. É proposital, porque a escola tem uma intencionalidade de preparar você para a sua vida adulta. E no dia que você for trabalhar, você também vai ter hora para chegar, hora para sair, você vai ter hora para comer, você talvez tenha um chefe, talvez você use uniforme. Então existe um ambiente escolar fundamental que vai tentar te preparar, te socializar para você viver em sociedade posteriormente. Tá? Então, quando você pensar na função da escola, esquece a função da escola somente em ensinar matéria para você. Porque ensinar matéria é importante, é claro, passar no vestibular. Mas existem funções que vão além disso. E a sociologia quer entender como que essas funções são construídas, né? Por que que nós escolhemos uma socialização que valoriza alguns comportamentos e desvaloriza outros, tá bom? Uma outra coisa importante, quando eu falo dessa socialização, dessa influência existente na sociedade, outra que o vestibular gosta muito de cobrar, é a mídia, gente. É inegável o poder que a mídia tem em cada um de nós, né? A mídia trouxe para nós, e vem trazendo para nós, uma relação de um imediatismo, né, muito poderoso e muito intenso. Nós somos pessoas cada vez mais imediatas, porque a gente busca informações cada vez de forma mais imediata. A gente quer saber das coisas de forma mais rápida, a gente quer se comunicar com as pessoas de forma mais rápida, a gente quer ter integrações de relacionamentos de forma mais rápida. Os 5 segundos do YouTube te enlouquecem para você ter que pular a propaganda. A mensagem no WhatsApp que você mandou, alguém não respondeu em 10 minutos, você já está achando que estão te ignorando, né? E isso tudo é porque a gente, com a mídia, mudou a nossa socialização. Imagina mandar uma carta para alguém, quanto tempo demoraria essa carta para retornar e para voltar. Imagina você ter que ligar para alguém na casa dela para poder falar com essa pessoa. E isso tudo mudou. Então a mídia, ela é um agente tão poderoso que ela mudou as relações familiares. É óbvio. Vou te dar um exemplo. Eu vou na casa da minha mãe uma vez na semana, uma vez a cada 10 dias, eu vou na casa da minha mãe. Eu não moro tão perto dela aqui no Rio de Janeiro, ela mora no bairro de Jacarepaguá, eu moro no bairro da Tijuca, são regiões não tão perto, mas eu vou na minha mãe uma vez na semana. Mas eu só vou na casa da minha mãe uma vez na semana, por quê? Porque eu consigo falar com a minha mãe todos os dias, eu mando uma mensagem pra ela, a gente se fala. Agora imagina uma vida sem internet, imagina uma vida sem telefone, imagina uma vida, né, sem nenhum tipo de comunicação. Como essas relações familiares também se modificariam, né? Imagine você morar com alguém e você só poder falar com essa pessoa quando você está em casa, olha que loucura, né? Mas já foi assim. E a mesma coisa também você tem que pensar que a mídia mudou as relações escolares. Olha isso, cara. Você está me vendo agora aqui, ó. Você está no YouTube vendo uma aula ao vivo, me assistindo nesse momento. Por que você está vendo agora? É porque a mídia trouxe uma outra realidade acerca da vivência em sociedade. Tá? Tranquilo? Antes de avançar um pouco mais, eu vou responder algumas perguntas para não acumular. Deixa eu passar para cá, diretor, para poder responder as perguntas da galera. Vamos lá. Primeiro. Eu sei. É bem chato quando interrompem as aulas, né? Foi por isso que eu assinei a turma do ProEnem. Então, o que vem antes de Homero? Lá na plataforma, eu podia assistir a aula a hora que eu quisesse. Além de pausar, acelerar e baixar todos os materiais. E foi assim que eu conquistei a minha aprovação na UFRJ. Vem com o Pro, assine agora e assista essa aula a hora que você quiser. Então,
Não, Maria, olha só, o conceito é o mesmo. O conceito de socialização é o ato de aprender a viver em sociedade. Agora, a forma como esse processo de socialização acontece, ele varia. Pensa assim, uma criança, por exemplo, que nasceu na Jamaica, uma criança que nasceu em Honduras, uma criança que nasceu na Rússia, uma criança que nasceu na Austrália. Essa criança vai ser criada igual uma criança brasileira? Não. Porque a socialização é modificável, né? O contexto social, econômico, geográfico, histórico que você nasce muda a forma como uma socialização vem a acontecer. Eu estava hoje, né, eu estava numa escola que eu estava trabalhando, estava lá até ainda há pouco, e no intervalo agora de tarde na escola, né, eu estava trocando ideia com alguns professores e tinha um professor revoltado. Meu Deus do céu, esses alunos não respeitam mais ninguém, não sei o que lá. Era um professor um pouco mais velho. E esses alunos não querem mais nada, não respeitam mais ninguém, não sei o que lá. No meu tempo que era bom, que a gente podia fazer. Repara, a escola mudou, né? Eu não posso falar com um aluno igual professores de há 40, 50 anos atrás poderiam falar. Né? Na verdade, há 50 anos atrás, 50 talvez não, mas nos 60, existiam escolas onde existia a possibilidade de um professor agredir um aluno, olha que loucura, né? E repara, a socialização mudou. E é por isso que nós temos que permanentemente ficar aprendendo a como viver em sociedade. Porque ela vai se modificando. Mesma coisa. Imagina alguém que, de repente, desaparece e volte ao mundo 50 anos depois. Cara, você vai ficar perdido. Porque a realidade mudou. Essa pessoa vai ter que reaprender a viver em sociedade. Tá bom? Vamos lá. Baixa para mim, diretor. Por favor. Tem mais ali, como isso cai no Enem? Então, Ju, isso cai dentro das questões, né? Então, é importante que após aqui a aula, você pegue, a gente tem uma parte de exercícios na plataforma, tá? Que tem lá até níveis de dificuldade, fácil, mais difícil, para você olhar como esse conceito vai ser aplicado. O Enem vai te perguntar o que é a socialização, vai te perguntar, evidentemente, como que isso afeta a sociedade, como isso vem modificando-se. O Enem está muito preocupado em entender os problemas sociais. Então, repara, se você não sabe o que é a socialização, você não sabe quais problemas estão interligados a ela em nossa realidade. Tá bom? Tranquilo? Tem mais uma pergunta aqui, que é do Cauê. Professor, na sociologia é reconhecida uma socialização de forma negativa? Por exemplo, o avanço da tecnologia fez com que os idosos tivessem acesso a ela, pois eles seriam mais propensos a acreditar nas fake news. A mídia seria uma socialização não completamente negativa para eles? Então, Cauê, repara que a sociologia, ela evita colocar esse juízo de valor como sendo positivo ou negativo. Mas é inegável que a socialização ela traz aspectos bons e ruins. Né? Repara, o processo de aprendizagem da vida social vai ser, obviamente, interpretado de diferentes maneiras, né? De diferentes formas. Então, a socialização ela traz coisas positivas da aprendizagem, da vivência, da coletividade, mas também pode trazer alguns efeitos negativos, como esse que você citou, né? De pessoas que, evidentemente, por não saberem ou não terem sido ensinadas de forma adequada a usar as redes sociais, acreditarem em muitas coisas erradas e mentirosas que estão ali dentro. Mas veja bem, não são só os idosos que caem em fake news, não. Muita gente nova também cai. Inara perguntou, um relacionamento amoroso é um agente de socialização secundário? Veja bem, Inara, sim, né? Pode ser. Mas a gente evita colocar como agente socializador uma pessoa. Porque um relacionamento amoroso sou eu para com alguém, né? Você pode dizer que o casamento, você pode dizer que a instituição familiar, de forma geral, ela é uma instituição que faz parte do processo socializador, tá? Luiz Felipe, Leandro, como a socialização se encaixa na situação vivida por Kaspar Hauser? Eu não faço a menor ideia, Luiz, quem é Kaspar Hauser, né? Joga pra mim no Google aí, diretor, quem é Kaspar, eu não sei quem é essa pessoa, né? Kaspar Hauser. O diretor vai ver pra mim ali e vai me falar quem é, eu vou te responder. Mais uma pergunta aqui. É o que? Parece, né? Um teco alemão, eu não sei quem é, mas ele vai me responder, vai ver pra mim aí, quem é Kaspar Hauser. Jefferson mandou assim, professor, uma dica para melhorar sua recuperação. Se você tiver tempo, natação é muito bom. Ele tá falando da minha dor. Cara, é bom mesmo, mas, pô, foda natação, né? Pô, eu sou sedentário, gente. Eu gosto de ler. Eu não gosto de fazer exercício, não. Uma criança. É uma criança. É o caso do cara que mora na floresta, não é? Do menino? Tá. Beleza. Já é a primeira vez que um aluno pergunta sobre esse caso. Repara, existe, né, uma coisa que é o seguinte. A socialização, ela acontece sempre. O que vai mudar são os agentes que se referem a esse acontecimento. Tem um caso muito simbólico também de um avô que criava um neto, e ele criava um neto na Sibéria, numa região completamente isolada.
E esse avô era uma pessoa muito mais velha e criava esse neto sozinho. E esse avô faleceu e essa criança ficou sozinha, morando lá na Sibéria, isolada, com 5 anos de idade. Essa criança, ela obviamente sobreviveu, porque ela já tinha aprendido com o avô como conseguir alimento, etc. E virou um adulto. É óbvio que esse adulto é um adulto muito diferente de outras pessoas, porque o processo socializador da vida dele foi outro. Ele se influenciou por outras percepções, né? Então a socialização, ela sempre acontece. O que muda, né, é a forma em que isso ocorre, tá bom? A pessoa falou, Panda só faz academia para pegar o shape. Cara, academia eu pago só para me sentir menos culpado. Eu pago a academia lá mais baratinha só para sentir menos culpado. E eu vou pouco. Bem pouco, assim, bota aí uma vez na semana e olha lá. Alguém mais mandou uma pergunta aqui, o seguinte. Professor, esses agentes sociais são as mesmas coisas que se fala nas faculdades do direito, como sendo instrumentos de controle social? Veja bem, Jefferson, alguns agentes podem se tornar instrumentos de controle, mas não é necessariamente a mesma coisa, né? Agente de controle é quando um agente se torna alguém que vigia esse indivíduo e o controla. O agente socializador não tem essa tarefa de vigilância, ele tem a tarefa muito mais de ensinar esse indivíduo a viver na sociedade. Vou responder mais uma perguntinha para a gente poder avançar aqui novamente. Cauê perguntou, professor, a família da namorada ou esposa se enquadra em qual socialização? Primária ou secundária? Cauê, secundária, porque veio posteriormente, né? Porque aconteceu depois. A primária são nos primeiros anos de vida, é o primeiro momento de aprendizado. É claro que você vê o termo família, você pensa, minha sogra virou minha família. Minha cunhada, meu cunhado virou minha família. Só que já é uma família que fez parte de um outro momento da sua existência, não desse momento inicial de aprendizagem da vida em sociedade. Tá bom? Tranquilidade. O pessoal tá me zoando ali, que eu não gosto de academia, né? Pô, gente, fala sério, vocês gostam de pagar pra sentir dor? Pagar pra ficar levantando uns bagulho de ferro? Né? Não é maneiro, né? Você pode até ir. Eu treino. Tu treina não, tu malha. Tu não tá competindo com ninguém, tu não tá treinando nada. Mas essa discussão aí é outra, eu não vou criar polêmica aqui hoje não, tá? Olha só, eu falei outro dia isso numa sala presencial, um moleque foi revoltado. Eu treino sim. Tu compete com quem? Contigo mesmo? Tá doidão? Mas tudo bem, vamos lá, olha só. A gente estava falando aqui sobre o papel, né, desses agentes, eu estava falando da mídia, e eu falei que a mídia traz esse processo de imediatismo. Mas a mídia também traz um processo importantíssimo, que a gente tem que entender aqui, que é um processo de facilidade comunicativa. Isso é algo inegável. A mídia, ela traz uma facilidade maior em conseguirmos informação, né? A mídia, ela tem um papel poderosíssimo de gerar informação. Ou seja, a mídia, ela é um ambiente em que você consegue buscar informações. Nem sempre informações de alta qualidade, mas você consegue buscar informações. Vou dar um exemplo. Eu estava aqui agora brincando sobre a questão da academia, né? Não, brincadeira, obviamente, a gente não leva pro coração aí não, né? Mas repara uma coisa, quando você pensa hoje em dia, é muito mais fácil você buscar informações sobre exercícios físicos, é muito mais fácil você buscar informações sobre alimentação, é muito mais fácil você buscar informações devido a várias coisas. A informação, ela é algo hoje em dia mais fácil. A informação hoje em dia é algo mais viável. Agora, repara, essa informação, ela pode ser boa ou ruim. Ela pode ser de boa qualidade ou de péssima qualidade. Então, as pessoas que estão aprendendo a viver em sociedade, elas também têm que aprender a utilizar os aspectos midiáticos, né? E isso é uma coisa que nós ainda estamos aprendendo. Nós não estamos prontos ainda para usar as redes sociais de forma total, porque é algo novo. A gente que não está dentro do processo, a gente não percebe. Mas daqui a 50, 100 anos, vamos colocar que a gente era um grupo de pessoas meio que pré-internet. A internet, ela começou a ser realmente veiculada no Brasil de forma total nos anos 90. Então tem mais ou menos aí uns 30 anos que as pessoas têm internet. Mas rede social, como vocês conhecem hoje, na palma da mão, no smartphone, tem 15 anos. Então isso é algo muito novo ainda. A gente não sabe os efeitos disso a longo prazo. Nós ainda estamos aprendendo, nós ainda estamos sendo socializados a como viver com isso. Repara, tanto ainda estamos que as coisas estão mudando. O algoritmo toda hora muda, uma rede social nova surge, outra acaba, porque nós estamos nesse processo de aprendizagem, de entendimento, tá? Diretor, vamos lá pro slide, vem comigo.
Olha só, eu quero te falar duas coisinhas aqui para a gente poder relacionar. Primeiro, a gente falou sobre Durkheim, né? Em algumas aulas anteriores, a gente comentou sobre Durkheim. E o Durkheim tem tudo a ver com socialização. Por quê? O Durkheim falou para vocês uma coisa que era que a sociologia tem a tarefa de estudar e de entender os fatos sociais. Beleza? Durkheim falou que a sociologia ela tem a tarefa de estudar os fatos sociais. Repara que os fatos sociais eles são hábitos de comportamentos que a gente tem em sociedade. Esses comportamentos são ensinados pela socialização. Você aprende os fatos sociais de Durkheim através do processo socializador. Beleza? Você aprende os fatos sociais de Durkheim através desse processo de socialização. Então, o Durkheim, quando ele fala sobre os fatos sociais, ele está deduzindo que as pessoas vão transmitir e aprender vivências na sociedade. Tranquilo? Outra coisa que eu queria falar com vocês era sobre também a teoria do Zygmunt Bauman, né? A gente vai ter uma aula mais pra frente, que é uma aula só sobre o Bauman, mas só pra gente introduzir aqui, o Bauman, ele é um filósofo, sociólogo, ele tem as duas formações, que faleceu no ano de 2017, então faleceu recentemente, né, de 2017 para as ciências humanas é ontem, né? E o Bauman, ele tem um livro chamado Modernidade Líquida, né? E nesse livro chamado Modernidade Líquida, ele fala que nós vivemos uma vida hoje com maior liquidez. O que seria liquidez? Algo sólido. Eu toco, eu encosto. Quando ele fala de algo líquido, é porque ele vai dizer que as relações sociais de hoje em dia são líquidas. Como assim líquida? Eu tento pegar e não consigo. Igual a água, escorre pelas mãos. E se as relações são mais líquidas, é porque os meios de comunicação, a mídia, vem tornando as relações sociais cada vez relações mais frágeis. Repara que você tem um amigo que é muito amigo seu e depois de um tempo você nem mais vê. Repara que você tem um relacionamento pela internet e depois você não sabe mais nem quem é a pessoa. Cara, outro dia eu tava no meu Instagram e eu tava falando assim, cara, aparece um monte de gente pra mim que eu não sei nem quem é. Aí eu comecei a seguir umas pessoas que eu não lembrava mais nem de onde eu conhecia aquelas pessoas. Porque é uma liquidez pelas redes sociais, né? Isso é um caso que aconteceu comigo, mas pode acontecer com outros de vocês. Porque as redes sociais trazem essa maior liquidez nos relacionamentos. Isso vale pra tudo. Vale pra qualquer tipo de contato social presente em nossa sociedade. E aí, pra gente encerrar, o processo de socialização é constante, é contínuo, é permanente, ocorre a vida inteira, tem várias influências diferentes que vão nos moldando e essas influências elas variam de indivíduo para indivíduo e formam quem nós somos. É um processo que acontece desde a infância até o final da sua vida adulta. Tranquilidade, gente? De boas? Espero estar ajudando na socialização de vocês, beleza? Até daqui a pouco tem filosofia, hein? Abraço, tchau, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.